Graça e paz, meus amigos e meus irmãos. Estava meditando num texto aqui, em Lucas capítulo 8, versículo de número 22 ao versículo de número 25. Jesus apaziguando a tempestade. Você já viu esse texto? Você já deve ter lido esse texto algumas vezes. Jesus ele entra no barco junto com os discípulos e não especifica, a Bíblia não especifica no barco de quem ele estava entrando e nem o dia em que ele estava fazendo isso. Mas o mais interessante aqui é que Jesus entra no barco e o que eu quero chamar a sua atenção aqui é que quando Jesus está no barco, que o problema é quando ele não está. O problema é quando ele não entra no seu barco, quando ele não está no barco. Mas quando Jesus está no barco, o que deveríamos fazer? O que os discípulos deveriam fazer? Descansar, ficar tranquilo. Mas o problema é que a tempestade, a ventania, o mar revolto não respeita o fato de Jesus estar dentro do barco. Não sei se você entendeu, mas deixa eu te explicar. Ele entra no barco com os discípulos, a intenção é atravessar para o outro lado. Só que agora Jesus está no barco com os seus discípulos e o que me chama a atenção é que ele adormeceu. Mateus capítulo 8, versículo 23 ao 27 diz que Jesus dormia. No momento que Jesus dorme num barco, começa-se uma ventania ao ponto da água entrar no barco e os discípulos estarem tirando água com balde de dentro do barco. Eles tiram a água e a água entra porque o mar estava revolto. A maré jogava tanto, a água era tão turbulenta, o negócio era tão terrível que a Bíblia diz que o barco estava prestes a afundar. Mas Jesus não está no barco? Sim, mesmo Jesus estando no barco, isso não quer dizer que você não vá passar por uma tempestade. Não ache que pelo fato de Jesus estar no barco, o vento não vai vir tentar derrubar o seu barco, tentar derrubar o barco da sua vida. Agora, Jesus estando no barco é uma coisa. Agora imagina essa luta sem Jesus dentro do barco. Imagina você passar por esta tribulação, por essa prova, sem Jesus no barco. Ah, mas Jesus está dormindo. Não importa. O importante é Jesus estar no barco. Tem momento que parece que Jesus está dormindo. Existem momentos na nossa vida que nós estamos passando por um processo tão atribulado, tão tribuloso, que a gente se sente só, nós nos sentimos só. E achamos que pelo fato de estarmos no barco e a tempestade o mar está tão revolto, a tempestade está tão feroz ao ponto de querer fazer afundar o seu barco, que entendemos que Jesus não está nele, mas Jesus está no barco. Qual que é a ideia que os discípulos têm? Acordar o mestre. Mas eles não pegaram ali um código poderoso que Jesus passa quando ele dorme. Jesus está dizendo aqui, quando ele dorme no barco, que mesmo em meio à tempestade, ainda dá tempo de descansar. Jesus está dizendo assim, não importa a tempestade, não importa a luta, não importa a tribulação, descansa. Imagina quem é que dorme, irmão, e o sono, um sono pesado, porque a tempestade o mar está revolto, né? O vento está soprando, a água está entrando dentro do barco, você olha para um lado, pede socorro, não tem ninguém para te socorrer. Jesus está dentro do barco e está dormindo. Por maior que, escuta isso que eu vou lhe dizer aqui, isso é profético, isso é profético. Por maior que seja a sua luta, por maior que seja a tribulação, Jesus está nos ensinando dizendo assim, descansa.
Porque quando você toma decisões precipitadas, você toma decisões erradas. Quando você toma decisões precipitadas, quando você se precipita, você acaba fazendo bobagem. É nessa hora que você tem que mostrar, você tem que não é mostrar, você tem que controlar o seu emocional. Tá tudo explodindo, é filho, é mulher, é marido, é família, é trabalho, é faculdade, é curso, é rua. Nesse momento a coisa tá ficando feia, tá explodindo. Você tem que manter a calma, porque em meio à tempestade ainda dá tempo de dormir. Não sei se você entende esta palavra, não sei se você pegou isso aqui, não sei se você está entendendo. Chamaram Jesus, acordaram Jesus, e Jesus nos traz mais uma lição importantíssima. Olha, a primeira lição, dá para dormir em meio à tempestade, e a segunda lição que Jesus nos ensina olha o que ele nos ensina. A segunda lição que ele nos ensina é que em meio à tempestade você pode determinar o final dela. Como assim? Quando eles acordam Jesus, Jesus diz assim, vento, acalma-te, mar, aquieta-te. E acabou. Tanto que eles se admiraram e disseram, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Aí Jesus volta e diz assim, homens de pequena fé, me acordaram sem necessidade, porque se vocês profetizassem, se vocês falassem, se vocês determinassem, a tempestade teria se acalmado, o mar teria se acalmado e não precisaria me chamar, porque eis que vos dou poder. Entra uma coisa muito interessante aqui, chamada fé, que ele diz assim, se disseres ao monte, lança-te ao mar, ele obedece. Jesus está dizendo assim, é necessário em alguns momentos ter fé, meu irmão. Mas quando vem a tribulação, vem a tempestade, o mar está revolto, o vento está soprando forte, o deserto está escaldante, aí você esquece até que você tem fé, esquece até o Deus que você serve. Ele diz, homens de pequena fé. Olha que lição interessantíssima. Duas lições importantes. Tem mais, mas duas lições importantes em cima desse texto. Primeiro, você precisa ter fé. Segundo, dá para dormir diante da tempestade. Calma. A tempestade que sobrevém sobre você não vai te matar. A tempestade que sobrevém ou que vem sobre você não vai te destruir, porque Jesus está dentro do barco. Não ignore isso. Você não pode ignorar o fato de Jesus estar dentro do seu barco. Então se acalma, se tranquiliza, relaxa. Ah, por isso eu vou parar de orar? Não, os discípulos buscaram a Jesus. Por isso eu vou parar de consagrar? Também não. Eu vou parar de jejuar? Também não. Mas se desesperar sabendo do tamanho do Deus que você serve, aí também, pelo amor de Deus, não faz isso. Jesus está do seu lado. Ele é o autor e consumador da sua fé, da minha fé. Aprenda com Jesus que diante da tempestade ainda dá tempo de dormir. Diante da tempestade, use a sua fé. Determine, profetize, fale. Amém? Deus te abençoe. Não sei qual é a tempestade da tua vida, mas como profeta do Senhor, eu já estou dizendo, Deus está entrando com providência. Receba em nome de Jesus. Eu quero orar pela tua vida. Pai, muito obrigado, Senhor, pelo teu infinito amor, pela tua infinita graça, verdade, bondade, justiça e misericórdia. Nestes dias que virão, Senhor,
que toda tempestade, que todo mar revolto, Senhor meu Deus, que toda tribulação seja desfeita pelo poder do teu sangue. Eu peço a tua bênção, Senhor, sobre as nossas vidas, sobre a vida desta pessoa. A tua bênção, Senhor meu Deus, sobre nós. E que possamos utilizar da fé, Senhor, e descansar em Ti. Porque o Senhor é todo poderoso. Tu és o autor e consumador da nossa fé. Tu és o Deus justo, fiel e verdadeiro. Se conosco, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus te abençoe, Deus te guarde. Até a próxima.